Olá a todos, nós queremos compartilhar a Palavra de Deus, o estudo da segunda carta de Pedro. Nós já começamos a estudar 2 Pedro e nós queremos dar continuidade hoje, então, fechando o primeiro capítulo, onde nós vamos ver 2 Pedro 1, do 10 até o 21. E eu quero estar lendo primeiramente, e depois nós vamos explicando também, versículo a versículo, o que Pedro quis nos dizer nesta carta. Vamos lá, a nossa leitura. 2 Pedro 1, do 10 ao 21. Diz assim na minha versão: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, estajais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestação, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já no tenho revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz ou tenho alegria. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Até aqui a leitura então, e com esta leitura, com esta explicação, nós fechamos então o capítulo 1 da segunda carta de Pedro. E nós estudamos no início da carta, onde ele diz que nós devemos buscar a ciência, o conhecimento, ter a temperança ou domínio próprio. Nós precisamos também paciência, piedade, amor fraternal e o amor sacrificial. Isso nós vimos 2 Pedro 1, 5, 6 e 7. E agora então Pedro começa a nos falar, portanto, ou seja, tudo isso que nós vimos até agora, e ele diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e a eleição. Ou seja, nós temos que procurar cada vez mais firmes a nosso chamado e a nossa escolha de Deus, ou por Deus. E no versículo 11 e 12 vai falar, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixeis de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as sabeis, estejais confirmados na presente verdade.
que Pedro está falando aqui? Pedro está falando da certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Ele vai dizer no versículo 12: bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Qual que é a verdade? Essa do versículo 11, que a nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele está então colocando que todo aquele que crê em Jesus Cristo pode e tem a certeza da salvação. A pergunta que fica é: você já fez a tua escolha? Você já tem a certeza da tua salvação? Seguindo então no versículo 13 e 14, Pedro vai falar: e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. O que Pedro está falando? Pedro está usando o tabernáculo como uma linguagem de figura para o corpo dele. O que ele está dizendo é que logo ele vai descansar no Senhor, logo ele vai morrer. E ele está dizendo que enquanto ele estiver ainda vivo neste tabernáculo, ele vai admoestar, vai continuar com admoestações. Mas, pastor, o que é admoestações? Nada mais do que avisar, aconselhar, repreender. Isso é admoestar, aviso, conselho e repreensão. Então Pedro está dizendo assim: até o último dia da minha vida eu vou estar ajudando vocês nesse sentido. Lembra que quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E as 3 vezes que Pedro responde, Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Agora Pedro tem essa incumbência de apacentar o rebanho, apacentar a igreja. E aqui então ele tem feito isso e é o que ele quer fazer até o final da vida. Apacentar o rebanho. Desculpa. Com avisos, conselhos e então admoestar, né? No versículo 15 ele vai falar: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Ou seja, ele tem registrado por carta essas admoestações, para quando ele morrer, quando ele descansar no Senhor, ainda as pessoas puderem lembrar dessas admoestações dele. E engraçado, porque Pedro estava escrevendo uma carta, mas Deus, através da vida de Pedro, escrevia a Bíblia. E estas palavras de Pedro estão vivas até os dias de hoje, para mim e para você. Essas admoestações de Pedro ainda fazem sentido para nós hoje, muito tempo depois da sua morte. E aí, no versículo 16 em diante, Pedro começa a confirmar aquilo que ele mesmo presenciou e aquilo que as Escrituras falam. Ele vai dizer, versículo 16: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro é testemunha ocular de tudo o que aconteceu com o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele estava presente durante a sua caminhada, ele estava presente durante a sua morte e ele estava presente quando ele ressuscitou. Pedro é testemunha ocular, não é fábula, não é um faz de contas como muitos talvez acreditam que a Bíblia é cheia de histórias. Não são simples histórias, são relatos daquilo que realmente aconteceram. E Pedro aqui está dizendo: eu sou testemunha ocular disso. Não é por fábulas que nós ouvimos falar, é porque eu estive ali.
E no versículo 17 e 18 ele vai dizer: porquanto ele recebeu do Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho alegria, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Que ocasião foi esta? Foi lá em Mateus 17, no versículo 5 mais especificamente, quando fala da transfiguração de Jesus, quando Jesus sobe ao monte para orar, leva com ele Pedro, Tiago e João. E ali então Jesus tem a transfiguração, onde que Elias e Moisés aparecem juntamente com Jesus. E aí os discípulos, vendo aquela imagem, ficam assustados e perguntam: mestre, tu queres que nós façamos uma tenda para cada um, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias? E assim vocês podem descansar e ficar aqui? E aí, nesse momento, então, vem uma voz do céu que diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Lembra outra ocasião que essas palavras são dirigidas a Jesus? Lá quando ele vai ser batizado, quando João Batista o batiza, quando vem o Espírito Santo em forma de pomba, o céu se abre e vem uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho tanta alegria, ou em quem eu me comprazo. Então, novamente, acontece esta ocasião onde Deus testifica a veracidade de Jesus sendo seu Filho. Duas ocasiões. E aqui então Pedro traz a memória e relembra e escreve, registra, dizendo: eu fui testemunha deste acontecimento, quando no Monte Santo nós ouvimos a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado. E no versículo 19 em diante ele vai falar: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça a estrela da alva, esperança em vosso coração. E aí eu me lembro do Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que relação tem esses dois textos? Bem, aqui Pedro está dizendo que as Escrituras, as profecias, e quando ele se refere às profecias, ele está falando de Bíblia, aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos diz. Ele diz que há uma luz que ilumina num lugar escuro. E o salmista vai dizer que a lâmpada para os pés, a palavra de Deus, e luz para o caminho. Por que lâmpada para os pés? Imagine agora você caminhando no escuro, colocando uma lâmpada, uma pequena lâmpada na ponta do teu sapato. Parece estranho, mas é isso que a palavra nos fala. O sentido disso tudo é que a palavra de Deus vai nos mostrando e nos guiando passo a passo, aonde eu devo firmar o meu pé. Talvez eu não consiga enxergar uma longa distância, como hoje nós temos lanternas e lanternas muito potentes de LED para nos guiarmos no escuro, alumiando muito além daquilo que nós precisamos enxergar para dar o próximo passo. Mas a palavra de Deus, ela é aquela palavra que talvez nós não vamos enxergar tão longe assim, mas ela é suficiente para nos guiar passo a passo da nossa vida.
E aí entra a dependência de Deus, aonde eu dei este passo e eu dependo e preciso confiar em Deus, que lá na frente Ele vai me guiar e vai me mostrar também o caminho lá na frente, como Ele tem feito passo a passo com Ele. Então essa é a ideia do salmista e é essa a ideia que Pedro tem, de que a profecia é o que traz a luz ou que ilumina um lugar escuro. No versículo 20 vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E o 21 vai dizer: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui então, fechando com chave de ouro, Pedro tem afirmado mais uma vez que toda, e aqui diz toda a profecia é inspirada por Deus. É de particular interpretação do Espírito Santo, não é homens, mas é Deus. É Deus dirigindo, é Deus criando a sua palavra. Nós cremos que a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus. Ela é palavra de Deus. Toda, e repito, toda a Escritura é divinamente inspirada. Não existe uma parte que é e outra que não é. Mas toda a palavra é inspirada por Deus, como aqui Pedro está dizendo. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E assim então se fecha esse primeiro capítulo de 2 Pedro, onde ele vai falar claramente do testemunho que ele dá acerca de Jesus Cristo, testemunho que o próprio Deus dá do seu Filho, o meu Filho amado em quem me comprazo, e também o testemunho a qual nós devemos ficar atentos, segundo o versículo 19, que as Escrituras dão do Cristo, daquele que é a luz do mundo, aquele que nos ilumina. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia mais aprender a confiar em Deus e caminhar com Ele passo a passo na sua palavra. E que tenhamos, acima de tudo, a certeza da minha e da tua, da nossa salvação em Cristo Jesus.